vou ali com a Paula Pires para saber como a gente vai estar no ano que vem. Gente, previsão para todos os signos. Pois é. E você sabe que muitas vezes as pessoas esperam essa época até para tomar algumas atitudes, né? Será que ano que vem é Mas todo mundo mudança? espera. Quem acredita e quem não acredita, espera as previsões do fim do ano. Sempre. Deus queira que estejamos muito bem em 2014. Espera que eu já volto, mamãe. Vamos para as previsões com Paula Pires. Previsão para 2014, para todos os signos. Tudo bem, Paulinha? Como vai? E com você? Eu tô ótimo. Que bom. Ano de 2013, um ano que as pessoas... Lá atrás a gente falou mesmo, em 2012, que 2013 não seria um ano tão leve, que seria um ano conturbado, até para o Saturno. 2014 vai ser como? Como estará o céu ano que vem? Então, 2014 tem 2 pontos a serem observados. Em março a gente muda definitivamente o planeta que se torna Júpiter. Aí em março a gente volta a falar especificamente, ainda não entramos no ano de Júpiter e saímos de Saturno. Ou seja, o Saturno ainda vai até março. Ele vai estar então ainda tem essa questão da cobrança, da responsabilidade, da retidão que eu falei no ano passado. Agora, o que a gente já pode dizer sobre 2014? É um ano em que as pessoas que não souberem responder uma pergunta, tá, vão se sentir muito deslocadas. A pergunta eu vou fazer para você como exemplo, você não precisa responder, tá? Eu respondo. Qual é a sua missão como alma aqui na Terra? A minha missão como alma na Terra? Isso, não precisa responder, tá? Que é uma coisa sua, você não precisa expor. Então, as pessoas que não souberem responder essa pergunta, que ficarem meio perdidas, que não souberem ainda o que estão fazendo aqui, vão se sentir meio deslocadas, meio sem que perdido. Meio assim, o que eu estou fazendo aqui? Então eu estou vivendo só para ter prazeres, ganhar dinheiro e viver essa vida material. Qual é a minha função? Porque cada um tem uma função específica. Tem o seu objetivo, né? Tem uma pessoa, por exemplo, que veio para ser psicólogo, mas veio para ser psicólogo de criança. Teve um que já não, que é para cuidar da área de trânsito. Então, cada um tem uma missão aqui e muitas pessoas demoram muito para contatar isso, tá? E esse ano vai ser mais cobrado isso. Quem não souber isso vai ficar mais difícil. Muitas vezes as pessoas passam a vida inteira, morrem sem saber o que vieram fazer aqui e, consequentemente, sem fazer o que vieram fazer aqui como missão. Mas aí muita gente assistindo a gente agora deve estar pensando, tá, então como que eu vou saber se de fato essa é a minha missão ou não? Como ter certeza? Porque a mente da gente engana também. Sim, né? E muitas vezes, quando você sabe a sua missão, não existe ninguém que vai falar, não, você sabe a sua missão, não é uma coisa cartesiana, não é uma coisa tão racional. Você sabe. Você sente que você está encaixado. E muitas vezes as pessoas não chegam nisso por conta de mapa bloqueado, que a pessoa fica presa em alguma coisa, ou por repetição de padrões dos pais que tem que limpar pai e mãe, porque aí não tem jeito. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Tem muitas coisas que eu gosto, e que eu achei que eu tinha vindo aqui para fazer isso. Eu já fui cantora, já fui atriz, já quis ser um monte de coisa, sou formada em letras, mas a minha missão não era nenhuma dessas coisas. Eu vim aqui para ser alquimista, certo? Agora, só caiu a ficha mesmo depois que eu fiz a limpeza de pai e mãe. Por quê? Porque eu tinha tanto ranço, que eu tinha tantas coisas que eu gostava e eu ficava um pouco perdida. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem se encaixar porque tem coisas ali que não deixam. E quando chega a missão, respondendo a sua pergunta, quando ela definitivamente desce, quando você sabe, vim aqui para fazer isso, as coisas todas se abrem. E quando não, as coisas todas se fecham. Você está fazendo aquilo não dá certo, porque não é aquilo que você veio para fazer. As portas ficam só se fechando. Então isso é uma coisa também para ficar atento. Tá fazendo uma coisa, tá num lugar, tá só fechando, é sinal que não é aquilo. Mas tem que perder aquele conceito que trabalho não pode ser prazeroso. O que você faz profissionalmente não pode ser prazeroso, não só pode como deve. Deve, tem um signo que é específico isso. Vamos lá. Áries. Áries. O que é importante, Áries, ficar atento? O ano passado foi um ano de uma pegada de acontecer muita coisa, deixou muita coisa para trás, foi um ano muito intenso, né? Para Áries. E o que vai acontecer com esse ano que está, que está entrando? Ele vai entrar numa energia muito especial, mas muito especial mesmo, com a sua paz interior. Então vai ser um ano que quem é de Áries vai se sentir em paz. Principalmente no primeiro semestre, ele deve, digamos assim, tirar o pé do acelerador e aproveitar isso. Porque tudo que ele quiser acelerar demais... Sabe quando a gente quer acelerar? Sim, a gente quer apressar o ritmo natural das coisas. Exatamente, Kátia. Uma coisa a gente
gente fazer o TBC, que é eu tirar a bundinha da cadeira e ir atrás. Outra coisa é a gente ficar naquela ansiedade, pressionando coisas, e que às vezes as coisas não têm que acontecer naquela hora. E aí você tem que também ter um time. Então esse é um ano que, se o ariano der tempo ao tempo, tiver mais tolerância, controlar a impaciência dele, a coisa dele se irritar muito facilmente, o ariano, para riscar o que a gente chama, né, do palito de fósforo ali naquele gás, não precisa de muito. Né? Então, e aí, às vezes, ele tem aquela atitude impulsiva, e isso atrapalha em algumas situações. Então, esse ano vai favorecer ter essa paz. Então, fica atento. Até julho, então, isso. tem que se manter calmo. Exatamente. Tranquilo. E depois de julho, muitas coisas novas podem acontecer. Mas até julho, segura a onda de tudo que já aconteceu no ano passado. Respira e curta até julho, respira e curta, exatamente. Tem que guardar energia para depois de julho. Exatamente. Bom ano, então, para você de Áries. Quem é de Touro? Touro está num ano que o que é importante nesse ano é favorece a intuição. Então, quando está favorecendo a intuição, o que uma pessoa deve fazer? Se conectar com ela. Aí você pode me fazer a mesma pergunta como a questão da missão. Porque essas coisas que eu estou falando são um pouco subjetivas. Elas não são tão racionais. Você não Mas a consegue conexão falar... é mais fácil com oração ou com aquilo que você acredita, né? Sim, Kátia, com certeza, que é um costume que você tem bastante, que você sempre fala aqui, de orar. E a intuição, ela vem muito quando você acredita nela. Sim. E muitas pessoas não acreditam na sua intuição. E o touro, né, o signo de touro, é um signo muito animal, é um animal. Então, é um signo muito visceral. E é um signo de terra que normalmente é mais racional. Então, muitas vezes ele deixa passar a intuição dele. A intuição dele fala, o feeling, né, que as pessoas falam, né, vem aquela coisa, ele deixa aí. E aquilo era super importante. Então, esse ano, fique atento com essas pequenas coisas, tá? Fique atento também com pessoas que você pode conhecer, que aparentemente aquilo não é nada, mas aquilo pode te gerar uma coisa positiva mais pra frente. E no amor, cuidado com crítica excessiva. Criticar demais pode ser um grande problema. E de forma dura, né? Porque, na verdade, a crítica construtiva, ela pode ser incrível. Se você, por exemplo, tem um amigo e você está conversando e você escuta algo, né, que um amigo fala com humildade para você. Que fala, é como a gente fala que faz a diferença. Sim, né? Porque muitas vezes quando as pessoas falam uma coisa com dureza, com muito peso, com aquela coisa rígida, você já gera um clima. Entendeu? E aí fica aquele clima no ar, né? Lógico que às vezes é difícil, dependendo da situação, ser tão calmo e tranquilo. Porque mas a gente tem que buscar isso. Tem que buscar isso, né? Porque o emocional é muito difícil de controlar. Então, os taurinos devem aproveitar essa intuição, essa sensibilidade e ficar atento nesses relacionamentos. Amor, deixar de lado um pouco a crítica dura e excessiva. Bom ano para você de Touro, se você seguir as dicas e for mais maleável nisso, mais contido, vai ter mais felicidade, né? Com certeza, já que é de Gêmeos? Gêmeos tem uma energia muito positiva esse ano, de oportunidades acontecendo, relacionamentos novos podem surgir, tá? E relacionamentos antigos que estavam ali meio no marasmo podem ter uma energia de revitalização, tá? Uma questão aí daquele frescor surgindo, né? Porque muitas vezes a relação começa a dar uma puxada, perde o brilho, aí cai na rotina e fica meio aquela coisa, uma pessoa, você já sabe o que a pessoa vai falar, você já sabe o que a pessoa vai fazer. Tudo muito previsível, né? Exatamente. E no caso, né, nesse ano, o Gêmeo, se tiver numa relação assim, pode ter um impulso para isso modificar. Qual é a dica principal diante disso que eu expus para Gêmeos? Fique atento com as oportunidades, tá? E faça esse frescor vir também, porque muitas vezes esse frescor ele não vem, e isso não só nos relacionamentos afetivos, mas na sua vida, né? Aproveitando essas oportunidades, porque a gente não está atento, porque a gente nem enxerga isso. E porque a gente também não está fazendo o TBC, a gente não está indo atrás desse frescor. A gente está com preguiça, né? Tava vendo aqui o mágico falando, achei muito interessante mesmo, né? a coisa da preguiça. Eu, por exemplo, quando chega paciente para mim preguiçoso, que eu percebo que ele só quer que o floral faça alguma coisa, eu falo, ó, você vai desistindo disso, porque você tem que fazer a sua parte, né? As pessoas querem que você já até falou um dia aqui, você falou assim, faz tchu, né? E já mudou tudo. Se fosse assim, tava bom, exatamente, a gente tem que fazer nossa parte em tudo. Então, geminiano, fica atento, porque se ficar atento é um ano incrível, inclusive de ganhos financeiros muito positivos. É o melhor signo financeiramente junto com o outro, que eu já vou falar mais pra frente. Bom ano para você de Gêmeos, então. Já quem é de Câncer? Câncer está numa energia que a lei da atração, lembra que numa semana aqui que eu fiz a previsão semanal eu falei sobre a lei da atração? Lembro. Que você até complementou, que é a questão de você atrair o que você está pensando, então se você age, né? Exatamente, a vibração que você joga pro mundo, né, através dos pensamentos ou das palavras, você acaba atraindo aquilo de volta. Inevitavelmente. Câncer, nesse ano, vai estar com o poder da lei da atração
ampliadíssimo. Então, isso pode ser uma faca de 2 gumes, não, né? Exatamente, tem a dor e a delícia, tá? Qual que é a dor? Se ficar muito na manha, na vitimização e tal, vai ficar mais pesado. E se focar no positivo, principalmente nos negócios, se você tiver fé, canceriano, se o canceriano parar, né, o canceriano e a canceriana, tiverem fé, acreditarem que as coisas realmente vão melhorar nessa parte do trabalho, nessa parte financeira, se estiver precisando, ou se estiver bom, mas quer melhorar ainda, praticando oração, tudo tende a abrir incrivelmente, inclusive no amor, tá? Que nesse ano o canceriano vai estar mais autêntico no amor. Que legal. Às vezes o canceriano ele dá uma engolida de sapo, ele quer ser bonzinho, e aí ele diz assim um sim quando ele tá querendo dizer um não. Mas ao mesmo tempo fica meio que revirado por dentro. Exatamente, né, vai acumulando isso, né? pequenas magoazinhas, porque ele fala assim, mas ele fala, ai, mas que saco que eu não consegui dizer então, como não. que não viram que eu fiz? E também como é que não viram que eu disse sim, mas na verdade estão abusando de mim. Mas o bom quem é de câncer, então, se enxergando nisso tudo, vai ter um ano perfeito. Sim. Se quiser enxergar, né? Sim, e se usar bem essa questão da lei da atração. Até passei uma oração da lei da atração que já está lá na fanpage, que vocês podem até checar, porque para câncer essa oração está lá na fanpage, na seção de notas, e pode fazer o ano inteiro a oração da lei da atração. Todo mundo pode, mas quem é de câncer deve, porque né? vai estar mais focado nisso. É verdade. Bom ano para você de câncer. Leoninos estarão como? Olha, Leão, ele tem 2 pontos no ano, tá? Primeiro semestre, ele deve pensar nas coisas que ele vai querer colher no segundo semestre. Então, primeiro semestre, ele deve ter um pouco mais de calma. É como se existisse uma sortezinha que está ali germinando, tá? Então, você tem que ter paciência para esperar germinar, né? Isso, paciência e também senso de estratégia. Então, pensar, não, semestre que vem as coisas tendem a abrir demais. Agora, elas não vão abrir do nada. Elas vão abrir porque eu já estou planejando isso. Como que isso vai abrir? Vamos supor, um leonino que tem um restaurante, tá? E o restaurante dele está ganhando X. Ele quer duplicar isso, que é o coaching. O coaching é isso, é você procurar uma meta. Então ele tem essa meta. Vamos dizer que o primeiro semestre vai ser mais tranquilo. Isso em relação ao amor também, tá? Só que no segundo as coisas tendem a ampliar. Então pense o que você quer. Entendeu? Se é num restaurante, por exemplo, quanto você quer ganhar? O que você pode fazer para trazer mais clientes? Então, tá cuidando mas isso do é marketing? importante. Quer dizer, o que eu posso fazer para conquistar isso? Para isso depois nascer. Então tá faltando marketing, a propaganda é a alma do negócio. Tá faltando marketing? Então vou correr atrás do marketing. Né? Se você não fizer marketing é um pouco complicado, né? Ninguém vai te descobrir se você não se mostrar, né? Ajuda, né, se mostrar, né? Tem gente que é descoberto do nada, mas não é sempre, é uma raridade. Então, no geral, a gente tem que ir atrás mesmo. E o leonino, então, deve fazer esse processo aí de estratégia. No amor, por exemplo, namora, planeja uma viagem grande para depois de julho. Exatamente. E tem que ter paciência para esperar. A partir de julho. A partir de julho, isso. Né? Bom ano para você, leonino. Agora, virginianos... Olha, Virgem. Tá bom, não? Lembra que o ano, não sei se você vai lembrar, que já tem muito tempo, né? Que a gente gravou o ano passado. Mas assim, o ano passado o Virgem estava muito bom. Foi. Tá? E assim... Você falou de expectativa. Os virginianos que não estava bom, velha história. Tem que ver o mapa, podia ter alguma travação no mapa. E esse ano está melhor ainda para a Virgem. Então tem que aproveitar, Então assim, Virgem esse ano, tudo que já estava bom o ano passado, esse ano vai ficar melhor. Olha aí. Ele vai ser mais valorizado do que ele já foi o ano passado. Tá? As pessoas vão Esse ano aqui, 2013, né? Isso. 2014, as pessoas vão perceber, e às vezes até por conta do trabalho dele em 2013, que ele tem o valor dele. Que legal. Que o que ele faz, da forma como ele faz, ninguém vai fazer. As pessoas vão valorizar isso, tá? Aquele lado do virginiano, que às vezes pode parecer chato para algumas pessoas, de ser perfeccionista, de ser certinho, detalhista, né? Isso tem um lado muito bom. E as pessoas depois, quando elas começam a comparar o virginiano ou querer substituir, elas começam a reparar, não, a pessoa é certinha, mas tem um lado bom de ser tão cuidadoso, de ser tão assim. Por quê? Porque no trabalho isso rende mais. Tá? E o virginiano no trabalho, então em 2014, tende a explodir, tá? Que bom, hein? Fazendo networking, tá? Então aquele contatinho que está guardado na gaveta, aquela coisinha... Ligar para aquela pessoa, porque se a gente também não fala o que a gente quer, ninguém vai adivinhar. Virginiano que em 2014 não estiver ganhando dinheiro e bem... tem alguma coisa na casa 2,
Fez alguma coisa errada. Tem coisas no mapa. Casa 2, 6 e 10 deve estar com o planeta retrógrado. E aí tem que limpar, não tem jeito, porque pode acontecer isso. E eu sempre coloco adendo, porque de repente alguém ouve e vai falar, pô, meu ano foi terrível. Sim. Vai ver o mapa e... Se o mapa tá travado, e aí tem que dar floral para limpar o mapa. Agora, virginiano, esse é o ano. Tá? Viram só? É o ano. E só para completar, amor, tá? Para virgem também tá muito bom. E o que tem de especial para amor? Eles estão amadurecendo nas relações, tá? E aceitando as pessoas como são. Esse ano, o virginiano, ele vai ficar menos reclamão. Ah, que bom. Ele vai ficar, tá bom, é assim, então tá bom, quer que seja Posso assim. mudar, eu aceito. Ele vai fazer, eu vou fazer a minha parte, se as pessoas não estão afim de fazer a delas, então tá bom, o problema delas é a melhor coisa, é karma delas e eu vou fazer a minha. Eu não tenho a ver com isso. Então, ano melhor, impossível você de virgem aproveitar. Virgem tá um dos melhores signos. E Libra? Libra está num momento, né, agora vai entrar nesse momento em 2014, com muita coisa acontecendo, tá? Deve evitar se dispersar. Porque se deixar, vai ter tudo isso no começo do ano acontecendo e ele vai ficar um pouco desconexo. Perdido. E por que ele deve evitar isso? Porque esse é um ano muito positivo para Libra, para se interiorizar. Inclusive no amor, ele que é romântico, às vezes fica meio indeciso e tal, ele vai estar pensando mais nele. Que é importante também. Sim, ele vai estar assim, porque se você não está se trabalhando, consequentemente, as suas relações não vão ser muito positivas, tá? Tem muitas pessoas que me procuram, por exemplo, e já estão assim há anos sem namorar, mas também você percebe que as pessoas estão com tanto problema, se fecham tanto, que elas não vão conseguir atrair alguém, e se elas atraírem não vai dar certo, porque a pessoa está tão cheia de coisa, fala assim, olha, calma com a coisa do amor, vamos primeiro tratar você, aí depois... Então espanta aquela velha historiazinha da borboleta, né? Cuida do jardim, a borboleta, aquela história bem antiga. E é bem verdade. Então Libra vai estar cuidando desse jardim e vai estar sentindo o prazer de cuidar desse jardim para atrair as borboletas, né? Para sentir as borboletas vindo naturalmente dentro desse frescor do jardim, dessa alegria do jardim. É um ano positivo, evitando dispersão, tá? E evitando ficar em cima do muro. Evitando fazer fazer as coisas para agradar. Esse ano o libriano não deve fazer as coisas só para agradar. Ele deve fazer as coisas porque ele sente que é aquilo que ele tem que fazer. E ele vai ser valorizado se ele fizer isso. Se esse ano ele resolver ficar naquela massa moldável que quer agradar e que não sei o que, e que tem que ser o bonzinho, o diplomático, ele vai fazer mal para ele e não vai ser valorizado. Digamos assim, eu já disse numa semana que a palavra-chave para Libra era assertividade. Agora, para o ano todo, é interiorização mais assertividade. Ou seja, vá para dentro para depois colocar para fora as coisas com segurança e com personalidade. E aí sim vai conseguir ter sucesso e felicidade no ano, né? Sim, é a dica desse ano. Bom ano para você de Libra. Já quem é de Escorpião? Escorpião está no ano de muitas mudanças. Positivas, em todos os sentidos, tá? Só que deve tomar um cuidado. Qual? Evitar climas pesados, pessoas pesadas e lugares pesados. E outra coisa, trabalhar só por trabalhar e fazer as coisas só por fazer, tá? O escorpiano esse ano, tudo que for só pelo cumprir tabela, ai, tô fazendo porque eu tenho que fazer, isso vai fazer mal para a saúde dele. Então não vai poder continuar nessa. Não, é bom que ele faça tudo esse ano que ele goste, estando inteiro naquilo. Eu estou inteiro nisso aqui. Estou fazendo de verdade. E nesse sentido, o escorpiano vai ser cobrado da missão. Porque todas essas transformações, elas existem para a gente chegar na nossa missão também. E para a gente praticar a nossa missão e para a gente conseguir praticar a nossa missão da melhor maneira possível. Por que cada um tem uma missão? Por que cada um tem um mapa astral? Porque somos todos diferentes, Por que você olha o mapa e cada um é único e você conversa com uma pessoa e cada pessoa tem um cheiro, tem uma cara e tal? Porque cada um tem uma utilidade no mundo. Se todo mundo resolver ser apresentador de televisão e astrólogo, quem vai limpar o lixo, né? Quem vai ser médico? Exatamente, quem vai ser o contador? Existe todas as funções e as missões aqui são úteis. Todo mundo é necessário, só que você tem que estar no lugar certo. E no caso escorpião, todos vão ter essa cobrança no ano de 2014. Escorpião sim, porque essas mudanças, para aqueles que não sabem ainda a missão, os escorpianos, eles vão ficar sentindo também, a coisa assim. Então é um ano de pressão para eles nesse sentido. Pressão positiva. Sabe, né? Agora, se tá com sujeira de pai, de mãe, com mapa, aí talvez aí pode ficar um pouco tenso, porque aí ele fica assim, ai,
não é isso que eu quero. E vai ficar sentindo, tô num lugar, tô fazendo um negócio, não tô inteiro e ai, que saco que eu tô fazendo isso aqui, entendeu? Vai ficar deslocado ali. Então, vá mais atrás da missão, tá? E faça as transformações em busca dessa missão. Tudo começa com querer, né? Querer é poder. Já é o primeiro passo, importante. E com a paciência, porque às vezes o querer é poder não acontece na mesma semana. E talvez a gente não consiga com essa facilidade se enxergar e enxergar o que a gente de fato deseja, né? Porque querer é uma coisa e desejar é outra diferente, né? Sim, o querer tem mais poder. O desejo ele é mais efêmero. Não sei se é isso que você quis dizer. Daqui a pouco você muda, eu desejo hoje, mas exatamente. Eu não desejo mais. Exatamente. Isso. É a coisa da alegria e da felicidade também, né? Bom ano pra você de Escorpião, mas fica atento aí, fica a dica. Capricornianos. Sagitário. Sagitário, sempre pro Sagitário. É porque é o cavalinho, aí você dá uma puladinha. O cavalinho dá uma puladinha. Então o que acontece? Mas normal. Sagitário, qual a energia? Eles estão num ano que, ao contrário de Escorpião, devem evitar as mudanças. Por quê? Porque não é um ano para ele ficar... Não é um ano que vai ser favorecido uma mudança. Não, é um ano que... Assim, a não ser as coisas que estão ruins na sua vida. Claro, então tem uma coisa, sei lá, você contratou um funcionário, o funcionário não cumpre o que falta todo dia, não trabalha, né? Você vai mandar ele embora, é óbvio. Mas não mudanças radicais que a gente conhece agora. Exatamente, nenhuma. E deve levar em conta aquela frase antiga e básica e que eu acredito muito. Time que está ganhando não se mexe. Tá? É simples, é básico, mas time que está ganhando não se mexe. Quem tem um time que está ganhando, a coisa está funcionando, funciona, assim, né? E você vai trocar, você está querendo fazer o quê? Qual é a inteligência nisso? Problema, né? Não existe. Não. Isso daí não é inteligente, qualquer um sabe, é uma regrinha básica. Então, o que Sagitário deve fazer? Tudo que está funcionando bem, a coisa está ok, não vai mexer. Porque às vezes, não vou dar uma mexidinha porque não está perfeito. Nada vai estar perfeito. Sempre vai ter uma coisa. É perfeito. Não vai dar, sempre vai ter uma coisa. Por exemplo, tô com um funcionário que ele faz uma coisa ali, ele reclama aqui. Tá, um vai reclamar de uma coisa, o outro vai reclamar de outra. E o outro pode entrar, não vai reclamar, mas não vai chegar direito, não vai fazer a coisa direito, não vai ter retorno. Ponderar. Então assim, não existe a perfeição. Né? Então valorize o que você já tem. Agora tem um adendo no amor. No amor já é um ano de mudanças para Sagitário. Que bom. Então no amor ele deve ficar atento. Inclusive parceiros de sagitarianos tendem a ganhar mais dinheiro. Parceiros de sagitarianos? Sim, pessoas que são casadas, né? E que são sagitarianos ou sagitarianas tendem a ganhar mais dinheiro. Exatamente. Tendem a estar com parceiros que vão ganhar, tendem a florescer esse ano. Então o Sagitário está num ano interessante, que se deve ficar atento, tá? Mas não querer mudar nada radicalmente. Isso, e evitar aquela impulsividade do Sagitário. Não é um ano para ficar assim, querendo inovar demais, ser muito visionário, tá? Vamos esperar o ano que vem. Faz o seu direitinho. Exatamente. E Capricorniano? Muito ajuda quem não atrapalha. É verdade. E Capricorniano? O cara tá fazendo gol, não tira o cara que tá fazendo gol. Vai pôr ele na reserva, né? Exatamente. Então vamos lá, Capricórnio, agora eles. Capricórnio, existe uma energia muito interessante de magnetismo. Que legal. Eles estão magnéticos. E isso é muito bom para os capricornianos e capricornianas que estão solteiros. Eles vão estar aí exalando uma energia. Lógico que se ficar em casa, fechadinho, vendo TV, sem sair nunca, o que vai acontecer? Exatamente, não vai rolar. Então não é para ficar closed, tá? Não é para ficar fechado em si mesmo. Porque às vezes o capricorniano se fecha. Inclusive as mulheres de Capricórnio são as que mais conseguem ficar solteiras numa boa. E eu vejo isso diariamente no consultório. Mas numa boa mesmo? Uma boa mesmo, porque elas se bastam. São as que mais se bastam. Principalmente a mulher de Capricórnio. O signo que você mais vê de mulher solteirona é de Capricórnio. Porque elas são exigentes. Que eu já disse aqui, né? Como é que é, como conquistar. Então eles são exigentes, é o mais difícil de conquistar. Não sei se você lembra. Eu lembro. Então, ou seja, ninguém tá bom de falar melhor sozinho do que mal acompanhado, tá? Então, Capricórnio que está sozinho, aproveite esse magnetismo. Outra coisa importante. O quê? Capricórnio, isso eu também já disse, é cuidadoso com dinheiro, né? A mãozinha meio mão fechada. Salvo raras exceções, tá, gente? Capricórnio que tem trocentas coisas em peixes, que tem um mapa com 5 pontos em peixes, vai ser só um aberto, não vai guardar dinheiro e vai ser totalmente diferente, tá? Mas capricornianos típicos, tá? Que tem 1, 2, 3 planetas lá em Capricórnio, são cuidadosos com dinheiro. E esse ano, sejam mais ainda. Tem que fechar o ralo? Não vai embora. Não vai boca. É isso mesmo. Então, assim,
Capricórnio deve evitar gastos excessivos. Exatamente, ele deve ser super prudente com o dinheiro. E outra coisa, saúde, nada de ficar se preocupando com pequenas coisinhas. Se você ficar de boa, se você ficar cuidando da sua vida, fazendo a sua parte, é um ano positivo. Não fica preocupado com coisa que não existe, criando coisas, com noias, não. Vive a sua vida com tranquilidade, tá? Deve tomar cuidado também com alimentação, Capricórnio, tá? Porque se não cuidar da alimentação, pode sentir uma baixa de energia. Bom ano pra você de Capricórnio, mas segue direitinho as dicas, viu? E nós, aquarianos? Aquário, você estava ali comentando, né, pra caprichar. Eu falei pra ela antes de começar, capricha no aquário, brincando, né? Ainda falou, se não caprichar, você tá fora aqui. Não deu xoxada. Então, assim, mas olha, às vezes caprichar, até brinquei com você. Claro, é falar quando tá tenso, porque se eu não te avisar... Você já se prepara. Pois é, aí eu falo, tá tudo maravilhoso, você fica achando que tá tudo lindo e não era. Era uma semana, um ano pra você ficar mais quieto. Então, tem Ou então pra ter uma visão mais direcionada a alguma área. Aquela velha frasezinha também, que avisa o amigo Então, o que vem do aquário? E você presta atenção, hein, dona Kátia? Que eu sei que você é uma mulher extremamente empreendedora, independente, super trabalhadora. Esse ano, aquário, tem que colocar... As férias, por exemplo, você tem de 1 mês e meio? Esse ano tente ter 2 meses, 3 meses. Viu, minha chefe? Ela vai me odiar, sagitariana. Sagitariana vai ficar com raiva de mim. Viu, Riquinho? Pro meu signo eu preciso de 3 meses de férias ao ano. E sabe que eu tô falando isso esses dias, que eu precisava de 2 pelo menos. Eu acho que todo mundo merecia ter 2 meses de férias ao ano. Concordo com você. Mereço 3 esse ano. E principalmente aqueles que sentem que precisam, tá? Sim, claro. Então, porque cada um é um. Tem gente que precisa trabalhar o ano inteiro, que senão não vive. Então, vai fazer. Ainda bem, né? Que tem gente que trabalha bastante. Mas assim, no seu caso, e para todos os aquarianos, é para aumentar férias, aumentar período de descanso e esquece também fazer coisas por obrigação. Seja menos responsável, aquariano, sabe? Principalmente aquariano que já está há muito tempo sendo responsável, sabe? A vida... É pra ficar maluquete. Eu diria um maluquete com calma, Sim, né? Mas assim no sentido de, pra que eu preciso fazer isso se não é... gente, não tirar a obrigação que a gente tem, por exemplo, de trabalho, responsabilidade. Lógico. Mas a gente muitas vezes inventa muita coisa, né? Sim, mas o que se pede para aquário? Que ele solte esse lado livre dele e exponha isso. Olha, eu preciso descansar mais. Em vez de 15 dias eu vou ficar 25, porque 15, quando eu começo a descansar, eu tenho que voltar. Entendeu? Entendi. Então, assim, é um ano que ele tem que impor um pouco isso para si mesmo, porque se deixar ele mesmo não se permite isso, e para quem está ao redor. E outra coisa, parceiros de aquarianos, percebam, tá, que o aquariano e a aquariana, esse ano, vão estar muito livres dessa maneira, querendo mais espaço, tá? Querendo mais espaço, e vão passar por muitas mudanças. Então, não pega no pé. Não fica, ontem você estava estranho, ontem você estava estranho, não sei, aí agora você começou a ser amiga do fulano, amigo do cicrano. Deixa o aquário respirar, entendeu? Porque se você deixar ele respirar, ele vai voltar para você do jeito que você acha que ele tinha que estar, ou na hora que ele tinha que estar com você, com mais vigor, com mais frescor. Mais feliz, né? Então parceiros também... Fica a dica. O hashtag fica a dica. Aquário tem uma outra coisa em relação à saúde. Cuidado com postura. Tá? Muito com postura, porque senão pode ter uma dorzinha aqui. Exatamente, postura de dormir, postura de ver televisão, tudo a gente pode ter uma postura, claro, tem que ter, uma postura correta. E outra coisa, evite brigas no trabalho, evite clima com o trabalho. Toda pessoa que você no seu trabalho tem algum climinha, que você tá com algum julgamentozinho, que você criou uma coisinha, uma contendazinha, nem que seja quieta, tipo assim, essa pessoa não sei o quê. Tira, começa o ano zerado. Começa esse ano zerado, fala assim, tá, aquela pessoa que comece tudo de novo, que eu vejo aquela pessoa com bons olhos, que eu tenho um clima bom com aquela pessoa, sem energia negativa, porque isso tende a fazer mal no ambiente de trabalho. E faz, né? Faz. Porque a gente já entra numa má vontade muito grande, né? E cria aquela forma de pensamento da pessoa que às vezes nem é mais aquilo e a pessoa ainda tá, você ainda tá julgando a pessoa. Mas aquariano quando encasqueta com alguém... É fixo, né? Encasqueta. Quando encasqueta com qualquer coisa. É verdade. E piscianos, Peixes está num ano muito positivo e o que pede aí esse ano positivo? Que ele aproveite isso com foco, tá? Ele tem uma coisa que está muito favorecida, que coisa? Né, esse ano.
ele vai estar com uma característica de interiorização também. Ele vai estar mais voltado para si, vai estar também sabendo dizer mais não. Ele vai, bom, hein? Exatamente. Ele vai estar chegando nos relacionamentos e nas suas relações com maior independência, que não é o comum de peixes, porque peixes às vezes fica com muita dependência, com muita coisa, com muita manha. E esse ano não. Ele está pensando mais nele. Inclusive, peixes, as mulheres de peixes que estão ali meio quietas e se sentindo dependentes de alguém, esse é o ano para se tornar independente. Para conquistar sua liberdade. Vamos supor, uma mulher de peixes que está aqui assistindo, que é dona de casa, que já está cansada de já quer fazer alguma coisa diferente. Ela quer ser dona de casa, mas ela também quer trabalhar fora, ela esqueceu a faculdade que ela fez há 20 anos atrás. Vai retomar a vida. Esse ano é um ano bom para fazer isso, porque eles vão sentir esse impulso de cuidar deles também, de não ficar só na família, de não ficar só vivendo para os outros. Então o pisciano deve aproveitar esse foco de cuidar da sua vida, de focar em si, de não ficar vivendo tanto só para o outro. O que para quem é de peixes não é muito fácil. Sim, e em relação à saúde, é um ano bem positivo, de energia ampliada. Se sentir alguma baixa de energia, terapias alternativas sempre caem muito bem para peixes, principalmente esse ano. Terapias de autoconhecimento, coisas que você reflita, coisas mais profundas. Vai ajudar então nesse processo dessa baixa de energia. Não, se tiver, porque tá com alta. Sim, mas às vezes a gente se sentir a baixa, terapias alternativas podem ser bem benéficas. Vou passar para vocês o site da Paula Pires, você querendo conhecer o trabalho dela, vidasutil.com.br no Facebook. Aí lá você consegue também saber de algumas coisas, dá tempo de conversar e tudo mais. Sim, eu respondo todas as minhas mensagens, assim. Todas. Demora um pouquinho. E eu tô com 50 mil pessoas lá na fanpage praticamente, já tá chegando nos 50, mas eu respondo um por um. No Instagram todos são Paula Pires Astro, aí, né, que você tava falando. Tanto... facebook.com/Paula Pires Astro, Twitter a mesma coisa, Instagram a mesma coisa. E os sites para trabalho, só o site que é o vidasutil.com.br. O ano 2014 cheio de realizações. Vai ser, já é.